Esperando ele aparecer para mim. Apareceu, pronto. Já está aparecendo no YouTube também. Vamos começar? Vamos lá. Tá bom. Boa tarde a todos que começam a assistir a nossa transmissão. Meu nome é Henrique, nós somos da Comissão de Estudos Metroferroviários do Rio de Janeiro, que engloba as ferrovias de passageiro do Rio de Janeiro, onde nós desenvolvemos trabalhos, projetos que cooperam com as próprias ferrovias do Rio de Janeiro, em reunir as ferrovias do Rio de Janeiro e num ambiente de cooperação mútua. Nós nos reunimos sempre na sede da AENFER. A próxima reunião está programada para o dia 6 de setembro agora, às 14h30. Convidamos aos profissionais das ferrovias do Rio de Janeiro a participar das nossas reuniões presenciais. E para hoje, nós estamos recebendo essa pessoa maravilhosa, que é a Ângela França. Tem uma experiência de mais de 40 anos no ramo ferroviário, é vice-presidente da Associação Fluminense de Preservação Ferroviária, é autora de 3 livros, sendo 2 deles falando sobre o metrô do Rio de Janeiro e um glossário de termos metroferroviários. E, para além de tudo, uma grande amiga que é super entusiasta de tudo que envolve ferrovia, está sempre envolvida com preservação, com criação de museu, com futuro, trem de alta velocidade, maglev. Tem alguma coisa na ferrovia que você não fez ainda, Ângela? Eu acho que não tem, né? Acho que não. Acho que não sei. Então, eu vou passar a palavra para a Ângela. Vamos fazer o seguinte: as dúvidas que porventura aconteçam, vamos guardar aqui e no final da apresentação vou abrir para a Ângela responder uma a uma. Pode enviar as dúvidas pelo chat que nós vamos responder no final. Tá ok? Uma boa palestra, Ângela. Obrigada. Bom, gente, vamos começar falando um pouquinho sobre o tema que é preservação ferroviária e museus. Então, eu acho que é um tema bastante interessante, né? Vocês vão, de repente, aprender bastante coisa aí, pessoal que não está muito envolvido com essa área de preservação ferroviária. E, para começar, o Henrique já deu aí uma introdutória, né? Eu atuei realmente no metrô por 45 anos, então a minha experiência foi toda a minha experiência profissional foi no metrô do Rio, né, na Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro, aonde toda essa parte de mobilidade urbana, comecei desde a área de projeto, e o metrô ainda nem operando estava, né? Então foi muito interessante essa experiência. Depois passei para a área de manutenção, fui para a operação, fui para o planejamento, voltei ao projeto e encerrei na diretoria. Então eu fiz realmente todo o ciclo do metrô e isso me deu uma experiência fantástica. Como eu costumo dizer, eu não fui engenheira de mesa, né? Eu fui engenheira de campo mesmo, mexendo, botando a mão na massa, e a experiência que você adquire realmente é muito grande. Tive vários cargos de liderança nesse período, fui superintendente do Comitê Brasileiro Metroferroviário da ABNT, aonde também tive uma experiência fantástica na área de normalização. Nesse período, estava até iniciando o processo do Comitê de Qualidade, aonde eu também me envolvi, e com isso também absorvi aí vários processos de qualidade no próprio metrô, participei do programa de implantação da qualidade no metrô, e aí a gente vai pegando todas essas experiências, né? Eu fui vice-presidente e secretária executiva também da Comissão Técnica de Transportes do Clube de Engenharia,
Atualmente, eu sou representante do CREA na Prefeitura de Petrópolis e vice-presidente da Associação Fluminense de Preservação Ferroviária, além de membro da Academia Ferroviária de Letras, até por já ter escrito esses 3 livros que o Henrique comentou, que eu achei que eu tinha que deixar um legado de toda essa minha experiência no metrô, né, já que não tinha nenhum documento que falasse, então eu resolvi fazer o primeiro livro, que é Metrô, os trilhos que mudaram o Rio, aonde a gente apresenta todos os sistemas do metrô, como é que o metrô foi planejado, como é que foi o projeto, todos os sistemas, basicamente. O segundo foi em homenagem aos 40 anos do metrô, então é os 40 anos de história da gestão pública até a iniciativa privada, quer dizer, a gente poder ter as duas visões, né, que são bem diferentes, enquanto empresa pública e depois como empresa privada. E o glossário metroferroviário, que foi um trabalho que nós fizemos na época que eu estava como presidente lá do comitê, que nós reunimos todas as normas e fizemos, então, esse glossário metroferroviário, que agora foi publicado. Eu participei no estudo de modernização da mobilidade urbana em 3 cidades brasileiras com essa nova tecnologia maglev, aqui em Petrópolis, em Juiz de Fora e em Londrina, e atuo muito nos estudos de revitalização do trem turístico em vários municípios, como Paraíba do Sul, Petrópolis, atuamos em Miguel Pereira e em outras cidades também, que no decorrer da palestra a gente vai comentar. Eu sou professora do CEPERJ, na área de gestão documental, até porque também no metrô eu implantei o Centro de Documentação Tecnológica, que contava toda a história da companhia, e na Unifase, aqui em Petrópolis, na área de extensão, em cursos de qualidade. Então, isso aí, para quem não me conhece, fica aí um pouquinho da minha trajetória na área metroferroviária. E aí a gente entra no tema, né, principal, que é essa preservação que a gente precisa começar a ter esse cuidado. Nós temos aí uma riqueza enorme, e vocês vão observar pela palestra, desse patrimônio ferroviário. E esses aspectos históricos, seja na ferrovia, seja em qualquer outro setor, o que acontece é que não se dá atenção devida. E como as ferrovias, elas desempenharam um papel muito importante no Brasil nos séculos passados, essa preservação é fundamental para que a gente possa conhecer e saber dessa nossa história, né? Como é que começou todo esse processo ferroviário. Então, a gente precisa conhecer, e para conhecer a gente tem que preservar. Então, esse setor ferroviário, ele é riquíssimo em história. E aí, essa nossa preservação vai nos mostrar o desenvolvimento que a ferrovia trouxe para os municípios. Normalmente, esses povoados surgiam ao redor da ferrovia. Então, quando ela passava, ela ia induzindo a que ali começassem a nascer os municípios. E a gente vê que, basicamente, né, todas as estações ferroviárias estão normalmente no centro do daquele município, porque foi ali que começou, né? E o nosso estado é um estado muito importante, porque a ferrovia no país começou no estado do Rio de Janeiro. Então, é fundamental que nós sejamos os maiores incentivadores da guarda dessa nossa história, né? Agora, é fundamental para isso que as pessoas se organizem e que também passem a ter essa cultura, porque aí é um defeito do brasileiro, né? Nós não temos por hábito guardar cultura, guardar nossa história. E o povo que não tem história simplesmente está perdido. Então, a gente precisa começar a embutir isso aí nas novas gerações e também levando para as que ainda estão por aí. É simples a gente ver na Europa, em qualquer lugar que você vai, você vê as coisas sempre muito bonitas, sempre muito preservadas, como, por exemplo, essa foto, né, do Museu d'Orsay. Isso aí é uma estação ferroviária belíssima, virou um museu e hoje todo mundo faz questão de ir lá, de ver, de curtir, né? A segunda fotografia é uma estação em Londres, aonde chega os TGVs.
também uma estação maravilhosa, magnífica, né? E tudo isso muito bem preservado, de anos e anos e anos atrás. E aí você tem a fotografia da direita, que é uma estação tão bela, ou até mais, do que as outras duas, né? Que é a nossa estação da Leopoldina. Maravilhosa. Mas eu não vou falar dela agora, não, porque nós vamos lá na frente comentar um pouquinho mais sobre ela. Para que a gente possa ter todo esse trabalho, desse patrimônio sendo realmente preservado e guardado, é necessário que a gente tenha políticas públicas, não é? Para que até a gente obtenha incentivos e investimentos para que possa fazer todo esse trabalho. De uma certa forma, hoje a gente já vê um cuidado maior, as prefeituras estando um pouquinho mais voltada para esse tipo de trabalho. E isso, de uma certa forma, já nos dá, assim, uma condição de que nós estamos começando a melhorar nessa área de patrimônio, né? E aí a gente consegue ver esses lugares muito bem, quando estão muito bem arrumados, né? Se tornando centros culturais, bibliotecas temáticas, espaços educativos, rotas turísticas e até mesmo você podendo desenvolver um turismo cultural, histórico e pedagógico. Então, isso aí é que é o básico para a gente poder trazer as novas gerações também para visualizar todo esse trabalho, que é fundamental, né? A gente viaja muito por aí, eu tenho feito muito isso, indo em diversos municípios, e o que se encontra de vagões abandonados, sucateados, vandalizados, e a gente poderia estar transformando isso em cinemateca, em videotecas, ou até em espaços mesmo de lazer, como é o caso, aqui em Petrópolis chegou a ter, em Itaipava, a gente tinha um vagão que era tipo um restaurante muito bonito e que fechou, infelizmente. Mas, casualmente, eu fui a Teresópolis há pouco tempo e cheguei lá e encontrei exatamente o mesmo trabalho que estava sendo feito aqui em Petrópolis, tinha lá em Teresópolis. Quer dizer, então, são locais de espaço de lazer que as pessoas aproveitam o trem, porque o trem ele tem uma coisa assim fora do normal, né? Todo mundo se encanta com o trem, todo mundo gosta de trem, não importa a geração, né? Porque às vezes as pessoas dizem: "Ah, o trem é muito saudosismo". Existe sim o saudosismo da Maria Fumaça, existe o saudosismo dos vagões de madeira, mas o trem, hoje em dia, você tem aí os trens de alta velocidade, você tem os trens de passageiros, né? Que as pessoas gostam do mesmo jeito. Ele atrai, realmente, quando a gente é mordido pelo bichinho do trem, não consegue mais sair por conta dele. Né? Eu tenho uma neta de 7 anos que ela não pode ver trem, que ela fica louca, alucinada. Né? As crianças todas gostam muito de trem. Então, é algo que realmente ele chama atenção. Né? Então, com esse potencial gigantesco que nós temos, a gente precisa aprender a valorizar isso, a preservar essas características que o setor tem, e isso nos dá um sentimento de pertencimento. Aqui em Petrópolis, por exemplo, é uma cidade que as pessoas desconhecem muito a riqueza que o patrimônio ferroviário tem na cidade. Ele é tão importante para a cidade que ele participa, inclusive, no brasão. O brasão de Petrópolis tem o trilho ferroviário. E a maioria das pessoas hoje em dia não conhecem isso e não sabem que aquilo ali é um trilho. Por quê? Porque foi o primeiro município onde a ferrovia chegou. Então, as pessoas precisam saber disso, precisam ter esse orgulho. E, ao longo do tempo, isso foi se perdendo e acabou que você hoje tem que trazer, resgatar essa história novamente para que as pessoas possam realmente ter esse pertencimento, ter esse orgulho da ferrovia no município. Né? E aí, para começar logo, a gente tem uma ponte ferroviária muito bonita no Itamaraty, que é um legado da memória do passado ferroviário. E não só ela, como outras pontes marcaram a história da ferrovia no município do Rio de Janeiro, como essa outra aqui
em Paraíba do Sul, né, que foi uma estrutura de ferro de origem inglesa. E naquela época, né, a ferrovia era importante para tudo e ela transportava ouro. E então, como era importante, né, para o país inteiro a ferrovia. Também, a nível de Veracruz, a gente tem o viaduto Paulo de Fronten, que é uma construção também de uma arquitetura belga, e que é considerado o único viaduto em ferro em curva no mundo. Olha só como é que nós temos coisas bonitas e importantes para passar para o mundo, não é? E nós não damos esse valor. E para vocês terem uma ideia, só aqui 3 pontes ferroviárias lindas, históricas, e todas 3 no estado do Rio. Então, olha como realmente a ferrovia tem o espaço e a importância dentro desse estado. E se a gente for olhar, na verdade, nós só temos hoje um trem turístico funcionando no estado do Rio, que é a Estrada de Ferro do Corcovado. Enquanto Minas Gerais são vários trens turísticos, São Paulo tem outros tantos, é o Rio Grande do Sul, é o Paraná. E por que que o nosso estado não dá valor a esses trens turísticos? Então é isso que a gente quer resgatar, é isso que nós precisamos trazer de volta para o nosso estado. E aí eu disse a vocês lá que eu não ia falar muito sobre a Leopoldina, né? Porque nós temos agora um espaço especial para ela. Essa é uma estação belíssima. É algo que um espaço assim que a gente precisa ter muito carinho, porque foi ali que começou toda a nossa história ferroviária. Então, é importante que essa estação seja preservada muito bem feita. E ela hoje encontra-se totalmente fechada, em péssimo estado de conservação, com falta de investimentos, falta de manutenção, caindo aos pedaços, uma tragédia anunciada, né? Porque a gente aqui tem essa coisa, aconteceu, como aconteceu lá no museu daqui da Boa Vista, né? Aí quando acontece, todo mundo se apavora, todo mundo fica, meu Deus, pegou fogo, aconteceu, caiu, isso, aquilo, mas as coisas vão se mostrando que elas estão para acontecer. E se ninguém tomar uma situação, uma posição, ela vai acontecer mesmo, porque o tempo não perdoa. Ele vai acontecendo, vai degradando, vai piorando, e a gente precisa ter um processo de manutenção em tudo na vida, né? Então, essa estação, ela, na época que ela foi inaugurada, ela sempre foi pujante. Esse projeto dela foi por um arquiteto escocês, inspirado nessas estações inglesas na época do século XX. E ela sempre foi muito admirada por estrangeiros que gostavam apreciavam a arquitetura e chegavam aqui e ficavam encantados com essa estação. E hoje a gente vê essa estação totalmente caindo aí, abandonada. Esse arquiteto que fez o desenho dela foi o mesmo que fez o Palácio da Cidade, onde hoje é a prefeitura. Então, ela tem o seu espaço, né? Ela foi um marco histórico da ferrovia. Na estação da Leopoldina, durante o Império, era passeio normal ali da família imperial, que fazia questão de vir para Petrópolis de trem, e era ali que eles embarcavam. Então, essa estação não pode deixar de ser preservada. Embora ela hoje seja tombada pelo IPHAN e pelo INEPAC, considerada até como patrimônio cultural, histórico e arquitetônico da cidade do Rio, não é isso que a gente vê hoje, não é? Em qualquer país do mundo, essa construção hoje já estaria transformada num belo museu, como, por exemplo, é a Estação da Luz em São Paulo, né, que abriga o Museu da Língua Portuguesa. E, no entanto, olha a beleza dessa estação. Ela poderia estar assim, né? Mas nós vamos brigar para que ela volte a ser um marco na nossa história. É interessante, né, que tem vários projetos para essa estação. Já falaram em centro cultural, já falaram em Museu Nacional Ferroviário, já falaram até no mercado. Agora, veja só, transformar uma bela estação dessa no mercado, eu acho que não seria muito bem
esse o foco, né? E a gente não pode deixar que ela chegue ao estado que ela está, porque ela não é só um movimento ferroviário, ela é um monumento, parte da história da cidade do Rio de Janeiro e até mesmo do Brasil. Então, ela tem que ser muito bem olhada e muito bem aproveitada. Não podemos deixar essa estação ficar do jeito que ela está. Um outro marco da ferrovia é a estação de guia de Pacobaíba, que foi a primeira estação de trem do país. E também é interessante mostrar aí que ela foi considerada, naquela época, né, quando não se falava ainda em intermodalidade de transportes, mas ali chegava o barco que vinha da estação da Mauá, né, daqui da Praça 15, né, e chegava até o Pier Mauá, e dali o pessoal saía da barca e pegava o trem para vir até a Raiz da Serra. Então, ali nós tivemos, na verdade, a primeira operação intermodal do Brasil, lá em 1854. Anos mais tarde, foi parando, né? A parte marítima foi desativada, a estação passou apenas a operar com trens locais, e em 62, infelizmente, esse roteiro ferroviário foi extinto e a estação ficou abandonada. Ela já foi por 2 vezes restaurada. Hoje existe um projeto da Prefeitura de Magé para novamente restaurar e colocá-la realmente em operação a nível de um centro cultural, e a gente apoia muito esse projeto porque ali é fundamental. Lá, inclusive, tem uma réplica da Baronesa, né, que também é algo bastante significativo. E nós temos também o nosso Museu do Trem, que é uma das maiores referências da memória ferroviária do país, com mais de 1.000 itens, né, no seu acervo. E ali você tem equipamentos ferroviários, mobiliários, locomotivas, inclusive a original Baronesa, né, que foi construída aí para a nossa primeira ferrovia, e trafegou na estrada que vinha até o pé da Serra de Petrópolis. É considerada também um monumento cultural pelo IPHAN, que a tombou, e que também tombou esse museu em 2011, por considerar o seu acervo de um valor histórico e cultural fantástico. Esse museu, infelizmente, está fechado. Eu, particularmente, não conheço ainda. Quer dizer, com tantas coisas ferroviárias, é aí uma pessoa que é mais do que admiradora da área ferroviária e não consigo conhecer essas peças maravilhosas que estão no museu. Além da locomotiva Baronesa, está lá também o vagão que foi usado pelo presidente Getúlio Vargas, o vagão onde viajou o rei Alberto da Bélgica quando esteve em visita oficial ao Brasil. Olha quanta história existe num local tombado e fechado. Então, uma das nossas prioridades agora é uma reunião com o IPHAN para que a gente possa, em conjunto, fazer algum movimento para que possamos abrir esse museu. E as pessoas sempre têm como base, né, que é muito difícil falar com o IPHAN, a gente não consegue. Eu também tinha essa imagem, mas eu não me dou por vencida nas coisas. Eu sempre acho que o difícil para mim é um desafio, né? E eu fui procurar, tanto fui, que eu consegui encontrar uma pessoa com quem eu fiz uma reunião, falei das minhas prioridades, das minhas vontades. Uma era exatamente esse Museu do Trem e a outra era a Estação da Leopoldina. E também coloquei no bojo do assunto a Estação de Guia de Pacobaíba. E ele disse para mim, olha, com relação à guia de Pacobaíba, eu tenho boas notícias para você. Foi quando ele me disse que a prefeitura de Magé estava já com esse projeto de restauração. E que com relação ao museu e à estação de Leopoldina, ele
ia conversar com o superior dele e ele achava que a gente poderia fazer alguma coisa em conjunto. E a minha surpresa foi grande. Essa semana nós recebemos um e-mail do IFAM marcando uma reunião para a semana que vem, exatamente com os itens da Leopoldina, o Museu do Trem e a Estação de Guia de Pacubaíba. Então, é aquilo, quando a gente quer e a gente procura e a gente vai atrás, a gente consegue. Então, eu espero que nesta reunião com o IFAM, a gente consiga ter boas notícias, que de repente, quem sabe, já para uma próxima live, a gente possa passar essas notícias boas aí para vocês, não é? Esse prédio, que é o prédio do museu, ele abrigou o maior conjunto de oficinas de locomoção da América Latina. Olha aí, mais um item, né? Para a nossa história ferroviária. Esse museu, a sua coleção, ela pertencia antigamente à rede ferroviária, que quando foi extinta, passou todo esse acervo para o IFAM, que fez todo o inventário e tem tudo isso registrado e cadastrado. Então, existe um trabalho muito grande da Associação Fluminense de Preservação Ferroviária, né? Para que essa memória seja cada vez mais incentivada, mais trabalhada e mostrada ao nosso público, principalmente aqui no nosso estado. Então, nós estamos trabalhando firmemente nesta parte de preservação e o cuidado com esse patrimônio para não deixar que ele seja abandonado nem esquecido. A preservação é importante porque é ela que guarda a nossa memória. Ela registra as ações que ocorrem no passado. Esse pier, por exemplo, que existia lá em Mauá, é um pier importado, belga, maravilhoso. Imagina se hoje a gente tivesse esse lugar preservado, né? Que coisa linda seria. Hoje, infelizmente, ele está lá todo corroído, todo perdido, né? E a gente sabe que aquilo ali foi o pier, mas a história ficou perdida. Então, isso é que a gente não pode deixar ficar. Além disso, essa preservação, ela promove o conhecimento para nós. É fonte de pesquisa. Quando você quer fazer alguma retrospectiva, algum histórico, você vai buscar onde? Justamente é nesse conhecimento. É essa guarda do patrimônio que nos traz a oportunidade de conhecer o que foi no passado a nossa história. Né? Então, a nós da associação, nós procuramos estar sempre divulgando essas histórias das ferrovias fluminenses, promovendo-as e cooperando-as na reativação, quando é solicitado por alguma prefeitura, alguma parceria, nós estamos sempre abertos, e também participando junto à manutenção das ferrovias, para que a gente possa manter esse caráter histórico, cultural e turístico, principalmente quando se fala da Estrada de Ferro Barão de Mauá, que foi a nossa primeira ferrovia. Para vocês terem uma ideia, na época que essa estrada de ferro funcionava, né, e nós naquela época, vocês imaginem, né, quando ela foi inaugurada, as tecnologias eram as tecnologias daquela época, né, não se chegava nem pensar o que hoje a gente tem em termos de tecnologia ferroviária. Mas a estrada de ferro Grão-Pará, que foi a que chegou em Petrópolis, ela fazia de Petrópolis ao Rio em 1h30, com aqueles trens, tá? Maria Fumaça, né? Hoje, a gente leva do Rio a Petrópolis, ou vice-versa, no mínimo 2 horas, 2h15. Isso se não tiver nenhum problema. Né? Se não tombar uma carreta na estrada, se não cair uma árvore, porque aí esquece, aí acabou todos os compromissos que a gente possa ter no Rio. Né? E isso não é uma coisa de dizer assim, mas isso acontece de vez em quando. Não, não acontece de vez em quando, não, isso é normal. Eu, quando tenho reuniões importantes no Rio, eu vou de véspera, porque eu nunca sei o que vai acontecer. A semana passada, por exemplo, eu tinha uma reunião em Campos, eu precisava ir a Campos para buscar uns materiais que nós íamos trazer para os nossos museus, e eu saí de Petrópolis 5 para as 7 da manhã. Eu tinha que chegar em Campos cedo, né? Porque nós tínhamos aí toda uma logística,
E eu só consegui chegar no Rio às 10 horas da manhã. Não tinha nada, não tinha acontecido nada, não veio carreta, não caiu árvore, era simplesmente trânsito. E às 10 horas da manhã, quando eu cheguei no rodoviária, consequentemente, todo o restante da minha viagem foi embora para o Brejo. Né? Do Rio a Campos são mais 3 horas, então eu cheguei em Campos já quase 1h30 da tarde, e aí a coisa foi toda degringolada. Imagina se tivesse o trem, né? Eu tinha descido tranquilamente, em 1h30 eu estaria lá. Hoje, com a tecnologia que nós temos, com certeza você vai fazer até muito menos, né? Ainda vai numa viagem agradável, pela mata, com uma sustentabilidade, sem ficar cheirando aquele ar insuportável que a gente tem na rodovia, né? A ferrovia é muito mais segura, muito mais sustentável, né? Energia limpa, muito menos acidente. Olha como ela nos traz coisas mais produtivas, né? Então, nós estamos precisando realmente reativar essa estrada de ferro Rio-Petrópolis. Aqui, só para vocês terem uma ideia, como era a estação ferroviária no centro de Petrópolis quando ela foi construída. Uma característica totalmente europeia, né? Que lindo seria se hoje nós tivéssemos esta imagem no centro de Petrópolis. Seria mais um ponto turístico, seria algo assim fantástico, todo mundo ia lá querer conhecer essa ferrovia, essa estação, né? Infelizmente, ela foi demolida e fizeram uma segunda estação ferroviária, que também já não tinha essa beleza, né? E que também foi demolida para se construir a estação rodoviária quando a ferrovia foi extinta. E da segunda estação ferroviária, só restou aquele arco que vocês estão vendo ali próximo ao ônibus, né? Tem um arco em cima do telhado. Isso aí foi a única coisa que sobrou da segunda estação rodoviária. E que não tem nada a ver, né? Quer dizer, acabaram com as características de um prédio que a gente poderia ter mantido como um patrimônio histórico da cidade, que só vinha a engrandecer, né? Aqui nós temos um outro marco importante, que é a Casa do Visconde de Mauá. O Visconde, né, foi o empresário fantástico que trouxe várias inovações para o nosso país, entre elas a ferrovia. E esta casa foi a única casa que ele construiu. E ele construiu para morar. Ele morava aqui em Petrópolis, anterior, na praça que todo mundo conhece. Se eu perguntar a alguém em Petrópolis se conhece a Praça Visconde de Mauá, todo mundo vai dizer que não sabe onde é, né? Porque até eu, quando me perguntaram pela primeira vez, eu falei, não conheço, vou pesquisar. E eu passo por lá todo dia, conheci essa praça, como todo mundo conhece. Se eu disser para vocês, eu perguntando, ninguém vai conhecer, né? Mas se eu perguntar para vocês se vocês conhecem a Praça da Águia, todo mundo sabe onde é, né? E justamente aquela praça, ela se chama Praça Visconde de Mauá, porque o Visconde morava ali perto. Então, em homenagem a ele, colocaram o nome da Praça Visconde de Mauá. Enquanto ele construía essa casa, ele morava lá. E aí, construiu a casa e veio morar nessa casa. Morou por muito tempo aí, né? A casa, ela não é ainda o padrão original, mas muito próxima da original. Na verdade, a única modificação que na fachada que aconteceu é que na época dele, a escada, em vez de ser nas laterais, ela era de frente, né? Então, houve aí, depois que ela foi vendida, houve essa modificação da escada. Mas o resto, a casa é o padrão como ele havia construído, né? E essa casa hoje, ela faz parte da Secretaria de Educação, é a Casa de Educação Visconde de Mauá. E quando eu fui conhecer, a coordenadora da casa, sabendo que eu era da área ferroviária, me comentou que ela gostaria muito que pudesse, pelo menos, ter algumas peças ferroviárias nessa casa, porque, apesar de ser a casa de Visconde de Mauá, não existia nenhuma lembrança ferroviária dentro da casa.
E aí aquilo mexeu comigo e eu disse para ela: olha, eu te prometo que eu vou trazer o Museu Ferroviário para essa casa. E agora nós realmente estamos levando, com essas peças que nós conseguimos em parceria com o DENIT, nós estamos criando 3 museus ferroviários. Um deles é exatamente para esta Casa Visconde de Mauá. O outro é para uma estação ferroviária que ainda tem em Petrópolis, que é o Centro Cultural Pedro do Rio, que também o coordenador de lá, quando eu estive em visita, me falou que também da estação ferroviária só existia a estação e mais nada. E eu disse para ele: olha, eu vou trazer peças ferroviárias para você. E agora também estamos levando mais um museu para lá. E o terceiro museu vai para o município de Areal, que também tem um cuidado com as suas estações. Lá eles têm 2 estações ferroviárias, a estação de Alberto Torres, que é essa que está aí na foto, muito bonita, muito bem preservada. Inclusive, eles têm ali um vagão onde existe uma cinemateca. Eles fazem aí apresentações de filmes para as crianças, é muito interessante, as crianças participam, gostam muito. E agora eles também conseguiram uma verba do Ministério do Turismo e estão conseguindo começar, né, a parceria com a restauração da Estação de Areal, aonde vai ser um cinema fantástico. Eu vi o projeto semana passada e é uma coisa assim espetacular. Então, a gente começa a ver que agora está tendo aí um cuidado em voltar a se preservar as estações ferroviárias. Eu assisto muito aquele programa Brasil Visto de Cima, e normalmente, sempre nos lugares onde eles apresentam, existe sempre uma estação ferroviária. É difícil você conhecer algum lugar onde o trem não passou. E aí, você vê, algumas estão bem cuidadas, algumas viraram realmente centros culturais, outras são prefeituras, outras são algumas secretarias do município, mas em vários outros você ainda vê muita coisa em ruínas, e isso dá um dó muito grande. Então, a gente torce e ajuda a que cada vez mais os municípios, principalmente os do estado do Rio, que é onde a gente atua, né, que a gente possa ver todas essas estações ferroviárias preservadas, bonitas e trazendo de volta a nossa história ferroviária. Aí são algumas das peças que nós conseguimos garimpar nessas nossas viagens aí pelo interior, e agora nós estamos catalogando todas elas, cadastrando e vão ser, então, separadas, né, para cada prefeitura que nós estamos montando esses museus, que vão ser colocados em comodato e continuarão na responsabilidade da FPF. Por que isso? Porque você entrega para a prefeitura. Se eventualmente amanhã muda o prefeito, a pessoa não está interessada não gosta de ferrovia, ou não está interessada em manter aquilo, simplesmente joga fora, não tem esse cuidado, né? Então, ela sendo comodato, ela vai ter que voltar para a associação. E aí a associação ou passa para outra área ou fica sobre a sua guarda. Então, todos os documentos daqui para frente, todos os equipamentos, eles vão ser mantidos desta forma. São pertencentes à associação e a gente deixa em comodato com as prefeituras que têm interesse em manter esses museus. Um dos motivos de nós termos até esse cuidado em manter em comodato é porque a associação ela atua muito nessa parte de preservação e de recuperação. E existia uma locomotiva em Petrópolis, na época inicial, no bairro do Itamaraty, onde até começou a colônia italiana, né, essa fábrica de tecidos, no Cascatinha, e esta locomotiva de lá, ela tem uma história com a cidade de Petrópolis. Trabalhou muito tempo lá, é uma locomotiva, inclusive, se vocês observarem, ela é uma locomotiva manobreira. Ela é diferente, ela não tem nem sino, nem
farol, né? Então, ela trabalhava dentro da fábrica, trazia as bobinas, né, para a estação e voltava, então fazia esse trabalho da fábrica. E quando a fábrica foi à falência, esta locomotiva foi parar lá em Barra Mansa. E depois alguém trouxe ela para o Rio, um dono de uma editora, comprou, trouxe ela para a editora, ela ficou lá exposta por muito tempo, até que a editora foi à falência também, o local virou um colégio, ela ficou lá por um bom tempo, sendo degradada, até que um dia o presidente da associação, na época, viu a locomotiva quando passou, se encantou e deu um jeito de comprar aquela locomotiva. Comprou, restaurou e trouxe para Petrópolis. E naquela época, a diretoria da associação achou por bem doar esta locomotiva para a prefeitura de Petrópolis. E assim foi feito. Só que a prefeitura, ela não tem condição de manter um equipamento como esse. Hoje em dia é difícil para uma prefeitura ter a sua verba para educação, para saúde, para segurança. Como é que ela vai poder ter uma verba para manter um equipamento ferroviário? Então, hoje em dia, o que ocorre? Esta locomotiva, ela está se degradando. E nós, como membros de preservação, fizemos um apelo e solicitamos um projeto de lei à Câmara dos Vereadores daqui do município para que retorne essa locomotiva para a associação, para que a gente possa, então, ir buscar investimentos, incentivos, né? Para que possamos fazer com que ela seja novamente restaurada e que passe, inclusive, a ser operacional. Então, essa é uma dos nossos projetos, né? Ontem, inclusive, estive com uma pessoa lá, fazendo o orçamento, para ver quanto seria a necessidade para restaurá-la e colocá-la novamente operacional. Nós também atuamos na criação da lei que instituiu o dia 30 de abril como Dia do Ferroviário, em todo o estado do Rio de Janeiro. E, normalmente, em todo dia 30, nós fazemos um evento em algum lugar ferroviário para marcar essa data, que é muito importante para nós. Salvamos também 2 máquinas de manutenção, uma locomotiva alemã manobreira, a Diesel Stolz, que hoje ela encontra-se em Guaratiba, na Fazenda Mato Alto, e um auto de linha de manutenção de via férrea, que hoje está em Paraíba do Sul, aonde nós temos um convênio com a prefeitura para fazer a restauração desta máquina, e ela, inclusive, vai ajudar lá na manutenção da via deles, né? Ambas originárias da companhia Docas, e que hoje fazem parte do nosso acervo. Essas 2 máquinas ferroviárias são do acervo da FPF. Nós participamos também da lei que declarou a reativação do trem expresso imperial de relevante interesse para o turismo e economia fluminense. Quer dizer, ele já foi declarado, né, como de interesse, só falta agora colocar isso em prática, né, que aí a luta constante nossa e a gente não consegue. Atuamos também como testemunha do acordo de cooperação técnica entre o governo do estado e as 2 prefeituras envolvidas diretamente nesse trecho, nesse trem, né, que é a prefeitura de Magé e a de Petrópolis, ajudando a criar um manifesto na internet pela volta desse trem Rio-Petrópolis, que recebeu mais de 6.000 assinaturas. Então, não somos só nós, né, que somos aficionados pela ferrovia. Tem muita gente aí querendo a volta desse Rio-Petrópolis. E ajudamos também a aprovar a lei que criou o Programa Estadual de Recuperação da Malha Ferroviária, com objetivos turísticos, e que nesse programa consta o trecho Alto da Serra, Vila Inhomirim, e também participamos na elaboração do Plano Estratégico Ferroviário do Estado, que contempla neste plano todos os nossos projetos turísticos, de trens turísticos dos quais nós estamos envolvidos.
Uma outra ação importante da associação é nós estarmos solicitando também à Câmara dos Vereadores de Petrópolis, com outro projeto de lei, o tombamento da cabine de sinalização no centro histórico. Essa cabine é muito significativa porque, na verdade, é o único equipamento ferroviário que nós temos hoje de pé dentro do município de Petrópolis. Se vocês olharem, a fotografia à esquerda é do tempo que o trem rodava na cidade, ele passando em frente à cabine. Nessa foto do meio, é a mesma cabine, né, nos dias de hoje. Quer dizer, ela só está mal cuidada, mas é a mesma fotografia. Então, a gente vê aí, é o único espaço que a gente tem hoje que lembra a ferrovia. E muitas pessoas não sabem nem o que isso significa na cidade. Passam por ali, não sabem nem o que aquilo é, o que foi, qual é o passado histórico que ela tem. Então, nós estamos solicitando esse tombamento municipal e estadual. Nós entregamos uma lista também de espaços que contam a história da ferrovia ao INEPAC e estamos também solicitando esse tombamento. E essa cabine, a ideia nossa é que, a partir do momento que ela seja tombada, passe a ser a nossa sede. A associação tem ideia de utilizar essa parte de cima como sendo a nossa sede da associação. Quer dizer, usar esse espaço, que tem tudo a ver com a ferrovia, para que possa ser um espaço nosso, né? Ferroviário mesmo. E o interessante é que esta fotografia ela foi usada como capa de um livro inglês, de uma coleção inglesa que fala sobre ferrovias, e no volume 2, a capa é usada exatamente essa foto da nossa ferrovia aqui em Petrópolis. Então, o que nós não damos valor, né, o estrangeiro dá. Então, aí eu fiz questão de colocar exatamente aqui como ela era, a capa do livro e como ela está hoje. E as pessoas aí sem saber o que ela representa. Nós estamos também com um apoio político local, trabalhando para criar uma rota turística ferroviária no município de Petrópolis. E com isso a gente vai fazer aí o pertencimento aos petropolitanos dessa sua história tão importante no passado, né? Então, nós estamos começando a definir todos esses pontos turísticos que vão vir lá desde o meio da serra, né? Passando por vários locais em Petrópolis e indo até o município, a divisa com o Areal. Só que, ao comentar isto com o pessoal de Areal, eles também acharam importante a ideia, se entusiasmaram e também pediram que continuasse com esse trabalho lá. Então, hoje nós estamos fazendo a rota turística ferroviária de Petrópolis e já iniciando a pesquisa da rota ferroviária de Areal. E todas as duas câmaras municipais estão já também minutando o projeto de lei para a criação da rota turística nos dois municípios. E com isso você já consegue trazer desde o meio da serra até Areal. Então aí a gente já vai começando a ter novamente uma história a contar, né? Ferroviária do município do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. E aos pouquinhos você vai depois buscando Magé, buscando Três Rios, e daí a pouco a gente vai ter a rota do estado todo, né? Esse é o nosso desejo, né? Além de todo esse trabalho de preservação que a gente vem mantendo, nós também trabalhamos não só na implantação de trens turísticos, mas também na criação desses museus e de alguns projetos que estão ligados a esse tipo de trabalho cultural. A gente tem a criação do Museu Metro Ferroviário Virtual, que já está, inclusive, enquadrado na Lei de Incentivo à Cultura, da Lei Rouanet. Estamos agora também incluindo na Lei de ICMS do Estado, né? E esse projeto é um projeto muito interessante,
Logo à frente eu vou explicar um pouquinho mais detalhado. Temos também o projeto Café na Estação, nos Trilhos da História, onde a gente conta um pouquinho da história ferroviária em bate-papos com especialistas, com personalidades da área que estão ligadas ao assunto ou à história da ferrovia. E também desenvolvemos estudos em diversas prefeituras que tenham interesse em retornar os seus passeios turísticos ferroviários. Então, aqui, esse museu metro ferroviário virtual, ele desenvolve ações que vão contribuir para a valorização e o incentivo da ferrovia junto ao trade turístico, cultural e educacional, além de manter atividades complementares, como debates que envolvam o assunto, palestras, concursos, conferências, tudo no sentido de estimular essa temática metroferroviária. Nós já fizemos esse ano algumas palestras bastante interessantes. Fizemos no Dia da Mulher, em 2 dias, um dia mais voltado para a parte da saúde da mulher e num segundo dia mais voltado para a parte técnica. Então, no primeiro dia tivemos a participação de uma fisioterapeuta, de uma pedagoga e de uma enfermeira. E no segundo dia, 3 engenheiras metroferroviárias, uma do sul, uma do sudeste e a outra do nordeste. Então, bem interessante, né? Assuntos totalmente diversos, e eu acho que isso é importante porque incentiva. No início do ano, nós fizemos uma palestra também, falando sobre a parte de o mercado metroferroviário, né? A importância do mercado metroferroviário, principalmente para esses novos engenheiros que estão se formando. É uma área que precisa de muita gente nova, né? Porque os ferroviários, na maioria deles, estão já se aposentando, chegando ao final de carreira. E existe aí um mercado fantástico que muita gente não conhece nem sabe que existe. Então, quando nós fizemos esse trabalho, essa palestra de empregabilidade, ela foi um sucesso. Em menos de 24 horas, nós tínhamos quase 500 visualizações. Então, isso aí eu acho que é um trabalho que deve ser feito, né? E nós estamos incentivando cada vez mais e através desse trabalho. O museu ele está pronto, tecnicamente ele pode entrar no ar amanhã, né? O que está nos faltando realmente é a parte de investimento, e nós estamos buscando, e a gente sabe que o projeto, de uma certa forma, ele está andando, porque de vez em quando a gente recebe solicitações para complementar de alguma forma do Ministério da Cultura. Tivemos participação de pessoas no Ministério que disseram que realmente ele está sendo olhado e com grandes chances de ser aprovado. Já nos informaram que a gente já pode até buscar cartas de empresas que estejam interessadas em colaborar conosco, porque há grande chance dele ser aprovado. E todo esse material, ele vai ser disponibilizado de forma gratuita e totalmente inclusivo. Então, todas as pessoas que tenham algum tipo de deficiência vão poder utilizar o nosso projeto do museu sem nenhuma restrição. O projeto do Café na Estação, ele é uma série de vídeos ligados à história e ao desenvolvimento da ferrovia nos municípios, e gravados em locais que relembrem esses fatos de história. Então, é muito interessante, aqui em Petrópolis, por exemplo, nós temos 3 vídeos já idealizados, um que será gravado no Museu Imperial, aonde nós temos uma locomotiva que rodou na estrada de ferro Grão-Pará, né? E a pessoa que vai falar sobre o assunto é a pessoa que mais entende desta ferrovia, que é o professor Pastore, que inclusive é membro da nossa diretoria da associação. Já o segundo vídeo, ele vai falar sobre o Museu de Nogueira, que é um museu municipal oficial, né, que se encontra dentro da estação de Nogueira, e o João, que é o coordenador da estação, ele vai dar todos os detalhes, mostrando como é que é o acervo, horário de funcionamento,
como as pessoas podem acessar o museu, para fazer até uma maior visualização, porque muita gente não conhece esse museu, vem a Petrópolis e não sabe nem que existe. Então, nós vamos incentivar também ao turista conhecer essa história, né? E o terceiro vídeo é um vídeo que vai ser gravado na casa do Visconde de Mauá, com a tetraneta dele, contando a história também dele dentro da casa. Então, é esse sentido que a gente quer dar, né? Trazer as pessoas que conhecem do assunto dentro do local ferroviário e você contar essa história. Já tem o município de Casimiro de Abreu, que se interessou por esse projeto e que já tem até as ideias e os assuntos a serem gravados. Já tem Areal, que também está interessado e que também já está querendo fazer as gravações. Então, com isso, a gente começa também a resgatar essa história nesses municípios. E que também é um material que é disponibilizado gratuitamente, também totalmente inclusivo, e que fica para o município. Pode usar em qualquer evento, o material é deles. E aí nós temos os nossos trens turísticos, que nós estamos colaborando com as prefeituras. O trem turístico de Miguel Pereira, que está aí em grande evidência, né, como sendo talvez o segundo trem turístico do município. Nós ajudamos e muito na elaboração do projeto, fizemos toda a parte dos estudos de viabilidade, elaboramos aí em conjunto, realizamos os testes da locomotiva, idealizamos o layout externo e interno dos vagões de passageiros e das oficinas. Então, a gente participa junto, atua, às vezes até levando algumas ideias melhores do que as próprias prefeituras poderiam achar, né? E com isso a gente vai crescendo aí nos projetos turísticos. Temos um outro, que é o projeto Noguita, aqui em Petrópolis. Seria um trem que partiria de Nogueira até Itaipava, por isso esse nome, a junção dos dois nomes, né? E ele sairia da estação de Nogueira e indo até o Parque Municipal de Itaipava, porque esse ainda é o único trecho viável para que a gente pudesse restaurar parte da antiga estrada de ferro Grão-Pará. E na hora que você faz esse projeto, você também cria um novo viário que vai contribuir para a melhoria da mobilidade urbana nessa região. Ali é um trecho que, finais de semana, ou então em dias de eventos, ou até normalmente, a gente tem um problema sério de engarrafamento em Nogueira e no centro de Itaipava, né? Então, com esse projeto, ele vai vir melhorar esta parte da mobilidade também. Então, é mais uma situação aí para Petrópolis, né? E a gente tem aqui algumas fotografias para mostrar. No caso, a estação de Nogueira, que já está pronta, né? Só teria que ter algumas adequações para que a pudesse voltar a ser operacional. Ali, antigamente, né, ainda quando foi inaugurada a rodovia, ela andava ao lado da ferrovia, quer dizer, então, que hoje a gente estaria propondo, não era nada mais do que voltar ao que já aconteceu no passado, a ferrovia andar ao lado da ferrovia. Teríamos que repor uma ponte, uma ponte ferroviária, que hoje ela foi retirada, mas ela existe aí nos pátios ferroviários, a gente encontra para poder restabelecê-lo. E os pilares dessa ponte, eles ainda estão lá, os dois pilares nas duas cabeceiras, e em uma delas, inclusive, vocês podem ver aí que tem uma casa construída em cima do pilar, quer dizer, o pilar é tão resistente que ele está mantendo aí a casa, né? Ela foi construída irregularmente, mas o pilar está lá. Quer dizer, então, a gente consegue restabelecer a ponte na hora que realmente precisar fazer restaurar o projeto, né? Aqui seria um outro trem que também está se trabalhando, que é o trem da Estrada Real, que é de Paraíba do Sul a Cavaru,
que são 14 quilômetros de extensão, passando pela estação de Werneck. E esse trem, ele operou de 2003 a 2004, depois ele retornou de 2005 até 2009 e novamente foi desativado e atualmente está se fazendo novos estudos para poder restabelecer esse trem. Agora, para vocês verem, de 2009 até agora, olha como é que ficou a situação. Total abandono. Então, é preciso a gente não deixar que isso aconteça, né? Para que a gente preserve esses bens materiais, conservando, protegendo, até mesmo para que na hora que você for restabelecer os trens turísticos, você não tenha um investimento tão maior do que poderia ser, né? Aqui, por exemplo, o gerador de vagão, ele foi totalmente aterrado. Agora já está sendo feito um trabalho pela Prefeitura de Paraíba do Sul, que já está desenterrando, ela já está novamente restabelecendo esse gerador de vagão. À direita, a gente tem a ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, aquela ponte bonita que eu mostrei lá na frente para vocês, uma ponte toda em construção inglesa, né? Olha como é que ela está por cima desse estado. Eu estive na cabeceira dessa ponte e não tive condição de andar. Eu falei, não vou. Do jeito que ela está, não sei como é que isso aí vai, se isso vai me sustentar, eu não vou. Então, olha só. Então, quanto vai se gastar para se restabelecer esta ferrovia hoje, essa ponte, né, para que a gente possa entrar com um trem ferroviário aí, não é? Do outro lado, a gente tem uma ponte giratória, também uma ponte maravilhosa, que está totalmente emperrada. Nós tivemos lá, mexemos, fizemos alguns testes, a gente sente que ela não está totalmente desativada, ela pode voltar com pouca manutenção, né? Mas assim mesmo poderia estar em situação melhor. Então, além disso, temos mais situações, como aqui nessas intervenções de trecho, onde as pessoas estão simplesmente, dá para ver o trilho, né? E eles estão colocando a parte toda de manilhamento de casas na estrada onde passa o trem, né? Mato nem se fala, né? O mato cresce, ninguém cuida, né? Cercamentos indevidos, as pessoas passam a aumentar o seu terreno, porque aquilo ali é terra de ninguém, então vamos usar, né? Além do lixo, que vai se jogando lixo e vai cada vez mais virando entulhos, entulhos, entulhos. Então, a gente não pode permitir esse vandalismo, essa destruição da nossa memória, né? E deixar chegar a esse estado de ruína que a gente vê em quase todo o nosso estado. A associação, ela também colabora com prefeituras quando elas têm a necessidade de adquirir material rodante para construir as suas ferrovias, né, operando trechos turísticos, como foi o caso de Barra do Piraí a Ipiabas. Eles estão querendo fazer um trem turístico e aí eles nos solicitaram para ajudá-los a conseguir uma locomotiva. E nós trabalhamos em conjunto com eles e eles conseguiram a locomotiva que eles queriam. E também facilitamos com relação a quando as prefeituras querem carros para que possam manter também nas estações, como foi o caso em Casimiro de Abreu, que eles tinham 2 carros, 2 vagões lá da extinta rede, né? E nós, junto com o pessoal do DENIT, intercedemos com a diretoria da FCA e conseguimos a doação desses 2 vagões para a Prefeitura de Casimiro de Abreu, que também está restaurando a sua estação para criar um centro cultural. Então, nessa área de vagão, você tem aí um potencial gigantesco. Em todos os lugares que a gente vai, o que se vê de vagão abandonado é impressionante. Em Campos mesmo, na semana passada, quando nós estivemos lá, é um número de vagões incríveis, né? Apodrecendo lá nos pátios, muitos deles com um C marcado, que quer dizer corte, quer dizer, vão virar sucata e vai ser vendido a preço de banana, né?
e podendo ser muito bem utilizados. Então, nós já separamos 3 vagões para a Prefeitura de Areal, que vai utilizá-los na decoração das estações. Temos vários também aqui para Petrópolis, que inclusive vão ser usados no nosso projeto do Noguita. Então, estamos procurando resgatar esses vagões para que eles não virem realmente sucata, né? Então, é esse o trabalho que a gente está sempre buscando, salvar o nosso patrimônio, para que a gente possa resgatar esta memória, para que ela não seja nem perdida nem esquecida. E, de uma certa forma, nós estamos conseguindo contribuir para esse conhecimento histórico e cultural do nosso Estado, promovendo aí, de uma certa forma, essa conscientização da preservação e do valor desse patrimônio cultural ferroviário. Então, nós estamos tentando reconquistar o respeito que a ferrovia sempre teve na nossa história, nos anos lá para trás, né? Quando ela iniciou. E ela não pode perder este seu lugar. Né? Ficou esquecida por muito tempo, mas hoje a gente já começa a ver que as pessoas já estão começando a olhar para a ferrovia de um outro modo, né? Então vamos aproveitar esse embalo e vamos levar esse afã da ferrovia novamente para cima, né? A gente convida a todos os participantes da palestra, da live, né, para que se tornem um membro da nossa associação e que venham junto conosco trabalhar nesse nosso trabalho de preservação desse patrimônio ferroviário, que tem sempre lugar para mais um. Precisamos de muita gente conosco, porque é um trabalho muito grande, é um trabalho bastante desgastante, não é? E que quanto mais gente tivermos, melhor será. Aqui estão todas as nossas redes sociais e é importante que vocês conheçam, participem, fiquem nossos, entrem para se inscrevam nelas, né? Para que possam, inclusive, não só acompanhar as nossas notícias, mas que também saibam de todos os eventos que nós não só patrocinamos, como também divulgamos todos os eventos da área ferroviária que nos chega, nós divulgamos nas nossas redes sociais. Então, fiquem à vontade para participar, será um prazer tê-los conosco. E eu só quero agradecer às pessoas que tiveram aí, dispensaram a sua atenção para ouvir um pouquinho essa nossa história ferroviária, que a gente preserva tanto e que a gente quer tanto manter aí para os anos futuros. Muito obrigada a todos. Nós agradecemos por essa aula tão fabulosa, Ângela. É sempre um prazer ouvir você falar. É tão bom ouvir você falar que o tempo não passa. É impressionante. Eu não sei se eu falei demais, né? Eu não sei se eu falei demais, porque eu vou me empolgando e aí a coisa vai passando. Ô, Ângela, se você quiser continuar falando, a gente fica aqui. Não tem problema. Vai ser um imenso prazer. Bom, nós tivemos uma pergunta, que foi uma pergunta do nosso amigo Rui. Ângela, como entra o SET e a memória do trem nesse assunto? E aí o João Bosco 7, né? Sim, o SET, inclusive, foi ele quem iniciou o programa, aquele estudo de viabilidade de Miguel Pereira. O estudo inicial de viabilidade de Miguel Pereira foi a memória do trem quem participou, quem fez todo o estudo inicial. Então, eles é que, na verdade, deram todo esse start inicial para Miguel Pereira. Né? Nós entramos agora já numa segunda fase, quando a prefeitura já estava com o projeto praticamente pronto, né? De iniciar, e aí nós entramos apoiando eles e fazendo um estudo mais definido, aproveitando até como base o estudo inicial do pessoal da memória do trem. Maravilha. Bom, então,
em nome da comissão, a qual você faz parte também, né, Ângela? Sim, né? A comissão agradece a comissão. Eu faço parte na área de documentação, né? Também estou Exatamente. aí nessa área de documentação, que é uma Exatamente. área que eu também gosto muito, né? E aprendi também muito nessa parte daí, enquanto estive lá no metrô, né? Então, é outra coisa que também me chama muita atenção, é essa parte de o cuidado com a documentação que a gente precisa ter também, né? Que na maioria das vezes não se tem, né? Joga fora, é papel velho, não tem, e na hora que precisa, não tem, Na né? hora que precisa estar Então, nas gavetas. isso, ou então isso, leva para casa porque está mais bem guardado em casa do que na empresa. E aí é outra coisa que também a gente precisa ter cuidado, né? Com certeza. Eu é que agradeço a comissão por ter me convidado para fazer a palestra, tá? Fico muito feliz de participar e de poder também divulgar um pouco, não só do trabalho da FPF, mas esse trabalho de preservação, que eu acho que é fundamental, ainda mais no nosso estado do Rio de Janeiro, né? Que foi o precursor de todo esse trabalho ferroviário. Então, a gente não pode deixar isso ficar aí, né, sendo os outros estados botando o trilho para todo lado, né, e a gente diminuindo o nosso. Não, aí não dá. Nós temos que, de uma certa forma, trabalhar juntos para botar mais trem turístico no estado do Rio de Janeiro. É isso aí. Muito obrigado, Ângela. Muito obrigado a todos que participaram, todos os que assistiram a essa palestra até agora, todos que comentaram, comentários riquíssimos que nós vimos aqui, trazendo pergunta muito interessante, contando algumas histórias também que complementam o que a Ângela falou. Que participação maravilhosa de vocês também. Pessoal, muito obrigado, um forte abraço. E o Ernesto está pedindo para lembrar a Ângela do seu trabalho no SEDOC, na Rio Trilhos. O Ernesto é um companheiro de anos, né? E ele conhece todos esses trabalhos porque sempre está do meu lado. Então, nós fizemos realmente a implantação do CEDOT, que era o Centro de Documentação Tecnológica, que conseguimos montar no CEDOT toda a história do metrô. Então, nós tínhamos a história contada em papel, nós tínhamos a história no nosso andar, que era o 6º andar, nós tínhamos a história contada em painéis, então ali a gente vinha contando todo como é que o metrô, desde a inauguração até as últimas estações que foram implantadas. Foi um trabalho belíssimo, a gente tem um vídeo sobre esse trabalho, né? E, infelizmente, por questões políticas, né, de pessoas que não valorizam a ferrovia, acharam que a sala do CEDOT era muito grande, precisavam daquela sala para outras coisas, então joga esses papéis todos fora e vamos fazer outra coisa aqui. E aí, infelizmente, acabaram com o CEDOT, e eu já tinha saído, né, já tinha me aposentado da empresa, e eventualmente fui lá para fazer uma pesquisa do meu livro. E aí o diretor me viu e falou: Ângela, eu estou precisando de você. Eu falei: ué, para quê? Eu não trabalho mais na empresa, não. Não, mas eu quero você aqui, porque a gente está precisando reconstruir o CEDOT. Eu falei: ué, mas reconstruir o CEDOT? Eu já deixei tudo pronto. Não, mas acabou e ninguém tem paciência para construir aquilo, senão você. Aí eu falei: tá bom, só que agora eu moro em Petrópolis, tenho outro tipo de vida, e aí como é que vai ser? Eu não vou poder vir todo dia trabalhar para fazer isso aí. E aí é uma coisa que me orgulha muito, isso eu tenho guardado comigo. Ele disse para mim assim: olha só, Ângela, a pessoa que você foi profissionalmente, eu assino embaixo o que você disser que vai fazer, da forma que você disser que vai fazer. E aí eu disse para ele assim: olha, eu só vou um dia na semana para fazer esse trabalho. Ele falou: tudo bem. É assim que você acha que vai dar conta? Então é assim que vai ser. E foi assim que eu trabalhei. Eu ia um dia, né? Fazia todo o trabalho, eu saía de Petrópolis 5h30 da manhã, chegava 6h30, 6 e pouco, eu estava entrando, estava encostando no estacionamento, o rapaz com o estacionamento fechado já conhecia meu carro, ele abria, eu entrava,
ia lá para a minha sala sozinha, trabalhava o dia inteiro. Quando dava umas 4h30, eu já me arrumava para vir embora. Em 2 anos, eu consegui praticamente reconstruir o CEDOT. Eu não fui até o final, porque por questões financeiras, a companhia ficou numa situação de dificuldade, e aí a primeira coisa a ser cortada, qual é? Documentação. Né? Cortou o primeiro contrato, logo a ser cortado foi o da documentação. Então, não deu para chegar ao fim. Mas a gente conseguiu praticamente reconstruir todo o CEDOT novamente, né? E eu fiquei muito satisfeita por isso, pela consideração, o papel, né, que acabou ficou de guarda comigo, né, do diretor, e é a mostra do meu profissionalismo, né? Então, eu acho que isso não tem dinheiro que pague. É isso que eu digo, às vezes, o pagamento não é o dinheiro, né? É o reconhecimento que você tem na sua profissão. Verdade, então, realmente, o CEDOT foi algo assim muito... Foi mais um filho, né? Que eu criei. Perfeito, Ângela. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima. Com certeza. O que precisando, estamos à disposição para falar aí pelo menos o que a gente sabe um pouquinho. Obrigada, a gente já tem outra programada. Obrigada, você tem sempre espaço. Obrigada Forte abraço. a vocês.